Bom, ainda temos mais Eurolides pela frente, muita coisa acontecendo. Vamos lá, então, para o nosso próximo painel. Em um país tão complexo e diverso como o Brasil, como podemos garantir que a nossa sociedade possa ser cada vez mais aberta e inclusiva? Nesse painel, reuniremos a filósofa Djamila Ribeiro, o youtuber Espartaco Santiago, a artista Bia Ferreira e a ativista Joyce Bert para discutir a representatividade dentro das diversas esferas da sociedade como forma de avançarmos rumo a um país mais justo e menos desigual, de avançarmos contra a desigualdade social brasileira. No atual cenário de reivindicação por maior democratização cultural, refletiremos sobre que formas as diferentes plataformas do mundo artístico têm um papel nessa caminhada em direção a uma nação mais tolerante e empoderada. Para conduzir essa discussão aqui na frente, é com muito orgulho que convido ao palco Joyce Bert. Joyce é arquiteta e urbanista pela Universidade 9 de Julho, especialista em Direito Urbanístico pela PUC Minas Gerais, pesquisa sobre direito à cidade com recorte de gênero e raça, é colunista online do Carta Capital e assessora parlamentar e autora do livro Empoderamento pela coleção Feminismos Plurais. Convido também ao palco Espartaco Santiago. Spartacus é o youtuber negro, gay e nordestino que busca descomplicar textões. É formado em Nova York pela Miami Ed School e graduado em comunicação pela Universidade Federal Fluminense. Através dos seus vídeos, busca criar pílulas de desconstrução fácil, explicando conceitos através de uma linguagem didática. No seu canal aborda temas raciais, LGBT, sociedade, autocuidado e cultura pop. Aos 25 anos, acumula mais de 70 milhões de visualizações orgânicas, já saiu na mídia nacional e internacional, deu um TEDx Talk sobre comunicação não violenta e teve sua obra exposta no MASP. Ainda para compor este painel, convido ao palco Djamila Ribeiro. Queridíssima Djamila é uma das principais vozes do feminismo negro na atualidade. Djamila Ribeiro é mestre em Filosofia Política pela Universidade Federal de São Paulo, coordena a coleção Feminismos Plurais e o selo Sueli Carneiro, voltados para a publicação de autoras e autores negros. Escritora, é autora de Lugar de Fala, pela Pollen Livros, e Quem Tem Medo do Feminismo Negro, pela Companhia das Letras. Djamila é considerada pela ONU uma das pessoas negras abaixo dos 40 anos com maior influência do mundo. E foi também secretária adjunta de Direitos Humanos e Cidadania da cidade de São Paulo durante a gestão do prefeito Fernando Haddad. Por fim, ainda para completar este painel, convido aqui ao palco Bia Ferreira. Bia Ferreira é multi-instrumentalista, cantora, compositora, arranjadora, produtora musical e ativista. Ao ter seus primeiros contatos com os movimentos e coletivos de luta negra antirracista, conceituou sua arte como MMP, Música de Mulher Preta, e passou a se comunicar artisticamente com o intuito de educar, conscientizar e informar pessoas a quem foram negados os acessos aos debates sobre o que estava aprendendo. De uma forma didática e simples, ela canta sobre as demandas da luta antirracista no Brasil, bem como questões ligadas ao movimento LGBT e ao amor afrocentrado. Suas canções são leitura obrigatória para o vestibular da UNB, tanto para o ensino médio quanto para o ensino superior, além de ser citada em provas do vestibular da UFMG e UFPR. Foi indicada ao prêmio de Cantora Revelação pelo Women Music Event 2018, sendo a única mulher preta a concorrer nesta categoria, e também ao prêmio Sim São Paulo 2018 na mesma categoria. Atualmente está na sua turnê internacional na Europa, com todos os concertos esgotados. Para a condução deste bate-papo, passo a palavra a Joyce Bert. Boa noite. Todas e todos. Queria agradecer a Eurolides pelo convite para estar aqui. Não os conhecia, vocês também não me conheciam, então está sendo um bom encontro, como diz o Babalorixá Rodinei William. É um prazer para mim estar aqui nessa mesa, com figuras importantíssimas do debate
político do Brasil, porque as pessoas acham que falar de racismo não é falar de política, e eu tenho reafirmado sempre isso, que falar sobre opressões estruturais da sociedade brasileira é uma atitude altamente política, para além das questões partidárias que a gente possa ter, é um assunto de interesse geral. Então, para mim, é um grande prazer estar aqui nessa mesa preta, com a Djamila Ribeiro, que é uma grande filósofa, parceira, amiga, irmã, enfim, reconhecida e que só nos orgulha. Com a Bia Ferreira, que é uma cantora incrível, que eu tive a oportunidade já de conhecer. Participei de uma mesa com ela há 2 anos atrás, né? E fiquei impressionada com a potência, não só da voz, mas também com a figura dela, né? Acho que é importante essa coisa da figura ser marcante e para fazer um diálogo através da arte. E Espartaco Santiago, que é um dos youtubers mais importantes do país, que representa muito essa virada de chave aí que as redes sociais possibilitaram para a gente, de quebrar um pouco da hegemonia da comunicação, e que é meio que o que a gente vai falar aqui nesse painel, né? Então, eu começo dizendo o seguinte, achei interessante o tema, né, o movimento artístico, aí, as artes como catalisadora das mudanças que a gente precisa, dos debates que a gente precisa fazer. Eu posso dizer seguramente que muito das coisas que eu aprendi sobre a vida e que influenciaram muito nas minhas trajetórias políticas, e também educacionais, vêm das artes, né? Eu acho que, para mim, por exemplo, foi extremamente marcante e importante na minha formação ter contato com rap, sobretudo rap nacional, por exemplo. Eu não seria a mesma pessoa se aos 15, 16 anos não tivesse ouvido DMN cantando 4P, Poder para o Povo Preto. Eu não seria a mesma pessoa se eu não tivesse tido acesso à discussão que Dinadi trazia através do rap nacional, com a sua potência, com a sua voz, a falecida Dinadi em memória. Eu não teria me tornado a mesma pessoa se eu não visse Saltimpepa discutindo sobre sexualidade de uma maneira que fugia do estereótipo das mulheres, o estereótipo que marca a vida, a existência de mulheres negras. Eu não seria a mesma se eu não tivesse ouvido os Racionais MCs falando sobre as coisas que eram absolutamente dentro das minhas vivências. Então, a arte, ela é, sem sombra de dúvida, um elemento importante e que faz aí um triângulo, né? Um triângulo, um círculo, como preferirem, com a educação e com a comunicação. A arte comunica. Nina Simone falava que se você não pode usar a sua arte como espelho daquilo que está se passando no mundo, então você não está, enfim, atuando da maneira correta. Mais ou menos isso, tá, gente? Não vou lembrar totalmente a frase aqui, mas ela dizia nesse sentido, que a arte que o artista deve refletir o momento político pelo qual ele está passando. Lélia Gonzalez falava alguma coisa parecida, né? Que é você trazer o seu ativismo para dentro da sua profissão, para dentro daquilo que você escolhe como atuação profissional. Senão, não está valendo de nada o seu ativismo, né? Isso me marcou bastante, porque eu, como arquiteto urbanista, passei a estudar mais sobre temas relacionados ao meu ativismo dentro da minha pauta, sobretudo urbanística, né? Pensar nas cidades, na construção das cidades marcada pela opressão racial, marcada pela opressão de gênero, enfim. E o que essas duas frases, né, essas duas pessoas tinham em comum? Ambas mulheres negras, né? O que acontece com nós, mulheres negras, ou com nós, população negra? Dificilmente a gente consegue expressar aquilo que precisa, dificilmente a gente consegue colocar para o mundo aquilo que nos aflige, aquilo que nos subalterniza, né? E aí, nesse sentido, a gente tem a questão do lugar de fala trazido pela filósofa Djamila Ribeiro, trabalhando aí, atuando na frente educacional. Já falei da Nina Simone, que vem através da arte, vinha, né, através da arte, abrindo um canal de comunicação, assim como Racionais, assim como Dinadi, assim como DMN, Saltimpepa, Queen Latifah e outros artistas que também usaram essa fonte de comunicação para expressar suas ideias e seus problemas sociais. E aí a gente chega na era da internet e tem ali o YouTube, Facebook, Instagram, servindo como instrumental de educação também. Então, pensando em tudo isso, né, eu suponho que tenha sido proposital a gente colocar, a Eurolides colocar uma mesa como essa, onde você tem a comunicação,
onde você tem o ativismo, artivismo e a educação, para falar um pouco sobre como o panorama do progresso social está diretamente ligado a essas questões todas aqui. Eu posso até falar em números, por exemplo. A gente pode pensar que mais da metade dos homens negros não terminam o ensino médio. A gente pode dizer, pensar que mais da metade das pessoas negras, das famílias negras, ainda não tiveram, mesmo com o advento das cotas, a oportunidade de ver seus membros familiares chegando em posições acadêmicas, tendo acesso à universidade, enfim. Agora, eu acho também que uma das coisas que eu mais gosto e que eu acho que é um instrumento extremamente importante de se utilizar na frente educacional, na frente da comunicação e artística, é você tocar o coração das pessoas. Porque eu posso dizer um monte de números aqui, os livros estão lá com esses números todos que eu preciso dizer, as estatísticas estão aí, o IBGE, enfim. Mas a comunicação emocional cada vez mais, se mostra cada vez mais como uma ferramenta de discussão política também. Então, você precisa ter esse feeling, esse timing para conversar com as pessoas, para pensar, para trazer essas discussões para a mesa de debates, para tentar entender o porquê que tem tantas pessoas negras fora do esquema da estrutura de ensino, e isso é fundamental para que a gente possa começar a falar sobre progresso social. Uma sociedade que não está investindo na sua educação, investindo na sua comunicação, investindo na arte enquanto catalisador das discussões políticas que a gente precisa ter, é uma sociedade que não vai ter uma eficiência política, não vai ter como equacionar as desigualdades que a gente vem aí presenciando durante tanto tempo. Então, já fiz a minha introdução, meu papel aqui é de provocar, vou dar uma provocada em todo mundo, umas cutucadas aqui. E eu queria começar conversando, jogando a bola para o Spartacus, pedindo para ele falar um pouco de como você usa a sua ferramenta de comunicação, até que ponto você consegue trabalhar a conscientização crítica, e aí eu evoco Paulo Freire, como você consegue colocar essas questões sociais, essas questões políticas no seu trabalho, sendo que você está ali diariamente se comunicando, enfim, explorando esse instrumental que é o YouTube, para conseguir tocar o coração e a mente de tantas pessoas que te acompanham. Alô? Antes de tudo, boa noite a todos que estão aqui. Muito obrigado, Aerolites, pelo convite. Boa noite também por esse painel incrível. É uma honra estar aqui. Todos vocês são grandes referências para mim. O que acontece é que, assim, eu entendo que a gente hoje tem discussões muito importantes acontecendo, impulsionadas principalmente pelas intelectuais negras. Só que quem mais precisa dessas discussões, às vezes, não tem acesso. E aí o papel que eu me coloco no meu canal e nas minhas redes é tentar facilitar o entendimento, né? No início do meu canal, principalmente, eu usava de acontecimentos da mídia, de fatos, para poder conectar a realidade das pessoas, a realidade palpável, material, com as ideias que ajudavam a entender aquele contexto. Como você já falou na introdução, eu entendo que a gente está vivendo agora um momento de quebra da hegemonia da comunicação. A gente teve, durante muitos anos, uma mídia de massa, a televisão, enfim, jornais e rádios, que eram controlados por uma elite, homens brancos, enfim, o patriarcado. E agora a gente está vendo uma revolução tecnológica, onde qualquer pessoa que tem um celular e uma conexão com a internet consegue colocar sua mensagem e ser ouvida, né? Claro que, assim, houve uma enorme democratização, ainda existem grandes barreiras, porque a pessoa ainda tem que ter um celular, ainda existe uma barreira ainda financeira. Mas, assim, eu vejo hoje que a gente está vivendo uma revolução que está conseguindo transformar a cultura das pessoas. E, assim, como a gente fala, esse progresso artístico, intelectual, cultural, ele é realmente o que pode mudar, porque as instituições, como o Gramsci fala, elas são baseadas não só na força, mas no consenso. As pessoas, elas acreditam que os valores daquelas instituições representam o melhor para a sociedade. E quando a gente consegue transformar a cultura e mostrar que a instituição não está representando o melhor para todo mundo, que essa mídia não está representando quem o Brasil é, a gente consegue fazer essas instituições mudarem. É assim que, por exemplo, a gente vê hoje pessoas negras aqui em Paris falando para toda essa multidão. E é assim que, aos poucos, a gente vai desnaturalizando esses pensamentos hegemônicos. É assim que a gente vai, por exemplo, olhando aqui para a plateia e questionando: por que uma plateia como essa não tem a cor do nosso país? E aí é nesse papel de provocar reflexões. Eu acho que eu me coloco muito mais no papel de, como você falou, né?
de provocar reflexões do que de pautar o certo, o errado, a verdade, porque eu não me entendo, não acho que eu tenho autoridade para isso. Mas eu acho que é fazer as pessoas terem acesso, porque hoje minha avó, com 70 anos, ela consegue ver meus vídeos. Inclusive, isso foi uma das coisas que fez eu manter o meu canal, porque o meu primeiro vídeo era sobre apropriação cultural. Ele viralizou, e aí eu vi um comentário de uma senhora de 65 anos, falando assim: eu sou uma senhora de idade que achava isso um mimimi, e agora eu vi que é uma luta importante, eu apoio essa luta. Falei, caramba, existe uma potência nisso. E é nessa potência que eu tento explorar. Bia Ferreira, a sua potência musical, você considera ela transformadora? De que maneira você acha que tem conseguido, de alguma forma, tensionar as estruturas sociais através da sua música? Que massa. Primeiro, boa noite, Joyce, Djamila, Espartacus. Muito bom poder compor essa mesa aqui. Muito bom também poder ocupar um espaço diferente do espaço do palco artístico, mas ser reconhecida como uma produtora intelectual, com conteúdo intelectual para se compartilhar. As mulheres pretas têm vivido na vida, né, um apagamento histórico do nosso conteúdo intelectual, da nossa propriedade intelectual, um apagamento, um não reconhecimento do que a gente pensa e do que a gente produz. Então, muito importante estar aqui, porque para além de fazer as pessoas dançarem e gostarem de ouvir a minha voz, estar nesse lugar para poder falar também a respeito do que a gente pesquisa, do que a gente estuda, porque é isso, para fazer o trabalho que a gente faz, a gente precisa estudar, a gente gasta um tempinho aí para construir tudo que a gente transmite, né? Boa noite, meu nome é Bia Ferreira, eu tenho 26 anos e eu sou da zona rural periférica de Minas Gerais. É importante pautar esse lugar, porque eu nunca me imaginei ocupando um espaço como esse, em Paris, falando para um auditório de pessoas com intuitos empreendedores e de avanço, enfim. Triste por não ver pessoas parecidas comigo. E pautar isso também é importante, porque você precisa se sentir incomodado quando você vai num evento de brasileiros que você não vê gente preta, levando em conta que nós somos 54% da população. E aí entender também quem tem acesso às informações e às oportunidades de estarem nesses espaços também, né? O meu trabalho... O meu trabalho com a música, eu estou desde os 16 anos vivendo exclusivamente de música. Então, a música paga todas as minhas contas, até porque os meus pais não são pessoas abastadas financeiramente. Quem aqui tem os pais com casa própria? Os meus pais não têm casa própria. E também não têm dinheiro para pagar educação e também tiveram algumas dificuldades para que eu pudesse estar aqui me virando na gringa, fazendo uma turnê, falando inglês e espanhol com a galera. E eu estou fazendo essa pergunta porque o meu trabalho é para as pessoas que vêm de onde eu vim, com as mesmas oportunidades, ou não com as mesmas oportunidades, mas com as mesmas vivências que eu tenho e que não tiveram o mesmo acesso à informação que eu tive. Então, o meu trabalho com a música, ele é construído e pautado na necessidade de popularizar questões que têm sido discutidas no âmbito acadêmico e que não chegam até as pessoas que vêm de onde eu vim. Eu preciso que essas pessoas que vêm de onde eu vim tenham acesso a essa informação, porque eu acredito que a informação transforma. E o que liberta a mente das pessoas é o acesso à informação. Eu acredito que a educação só se muda quando a cultura também muda. Isso, quem fez essa provocação foi Dora Alice, que é uma intelectual preta brasileira também, compositora, cantora, incrível, que inclusive vai cantar aqui depois.
E ela me fez essa provocação a esse respeito. Para a gente mudar a educação, a gente precisa mudar a cultura. Porque não adianta eu falar para você que é necessário lutar contra o machismo se a música que a maioria da população brasileira ouve vou bater na cara dela, vou sair e vou chifrar. Vou largar ela em casa para ir pegar alguém. Então, a gente entende que, para a educação funcionar, a cultura tem que estar trabalhando nessa mesma vertente para que a gente consiga tocar as pessoas, para que a gente consiga passar informação de uma forma mais ampla. Então, as minhas canções são feitas e são estudadas para serem escritas assim, de uma forma lúdica, educativa e simples, de simples compreensão, para que uma senhora analfabeta lá de Carangola, no interior de Minas Gerais, zona da mata, que cata café, entenda que cota não é esmola, entenda o que são cotas, e para que você, que teve todas as oportunidades e que está aqui estudando fora do país, fazendo várias coisas legais, possa entender também que cota não é esmola. Não só porque cota não é esmola, mas porque a gente traz várias outras questões a respeito das vivências de mulheres pretas no Brasil. E entendendo que nós somos a base dessa pirâmide, e entendendo que quando a gente fala e quando a gente tem acesso à informação, como diz Angela Davis, a base da pirâmide se move, a pirâmide inteira se move junto. E é baseado nesse princípio que a gente pauta esse trabalho com artivismo. E fazer artivismo no Brasil não é uma coisa muito fácil. Até porque você não está cantando de amor, você não está cantando de bebida, você não está cantando de pegar alguém, e provavelmente você não está mostrando sua bunda. E aí você precisa fazer um recorte que a mulher preta no Brasil, na arte, sempre foi colocada nesse lugar. No lugar de mulher nua, que para aparecer tem que mostrar a bunda, que ela pode até cantar bem, mas, poxa, tem que ser gostosa. E aí, quando a gente se pauta nesse lugar de intelectual e de trazer essas informações através da arte, a gente é bloqueado. Várias pessoas não contratam o nosso show, ou, quando contratam o nosso show, pede para a gente assinar um termo dizendo que não vai falar de política. E isso acontece. Os festivais preferem contratar outros cantores que falam sobre o céu, a luz, o ar e a cerveja, do que contratar alguém que vai falar para você que, para você se reconhecer uma pessoa antirracista, você tem que se reconhecer racista. E eu estou aqui para falar isso para você. Não acha que porque você está aqui nessa mesa, porque você foi uma das poucas pessoas que resolveu ficar para ver a galera preta falar, porque é importante falar sobre isso também. A gente viu um esvaziamento de pessoas, porque esses assuntos não são interessantes para uma maioria de pessoas brancas que têm privilégios e podem vir para fora do país estudar. Então, é muito massa que a gente paute esse lugar e que a gente entenda que isso que é necessário de ser debatido, e que quando a gente levanta essa bandeira de falar, de não se calar, porque esse é o compromisso que a gente fez. Acho que todas as pessoas que estão aqui fizeram esse compromisso de não se calar, e a gente não vai se calar, porque o povo preto foi silenciado por muito tempo, e a gente não vai se calar, e a gente quer que mais pessoas se levantem e tenham acesso à informação para que não se calem, porque senão acontece o que aconteceu no Brasil agora, que é essa eleição presidencial que aconteceu, porque as pessoas poderiam ter acesso à informação, não estavam tendo acesso a essa informação. Estavam sendo alimentadas com fake news e várias outras coisas. Então, a gente precisa falar que a arte é importante para isso. Estou pensando em fazer uma música falando que o Aécio Neves tinha um helicóptero com 400 quilos de cocaína, porque aí as pessoas não votam nele mais, nem em quem apoia ele. Ele manda matar pessoas. Eu preciso falar que o avião presidencial tem 39 quilos. Eu estou pensando em fazer música falando disso, porque a gente falando, as pessoas não entendem. Então, por isso é necessário o artivismo, porque eu chego aonde o livro não chega,
Eu chego no coração da pessoa onde a Globo não consegue encostar nela, mas eu consigo, através da minha arte. Então, eu acredito que essa transformação vem através de um comprometimento que a gente tem que fazer de consumir arte de artistas que estão falando a respeito disso, que estão construindo uma cena política educacional, que você consuma artes de mulheres pretas, leia livros de mulheres pretas, construa o seu pensamento intelectual, construa o seu produto intelectual a partir do pensamento de mulheres pretas, porque quando elas se movem, a pirâmide toda se move. E, se tiver bom para a mulher preta que está na base da pirâmide, imagina para você que está aqui na gringa estudando, hein? Bia maravilhosa. Djamila, pegando esse gancho da Bia, que ela falou desse esvaziamento da sala, porque sabia, né, está estampado na nossa cara que a gente não vai falar coisas tão agradáveis quanto as pessoas estavam esperando. E aí me veio na cabeça essa questão do lugar de fala, né? Você revolucionou o Brasil, trazendo um conceito de locus social enquanto aquele que contrapondo esse esvaziamento que a gente percebeu aqui do lugar de escuta, na verdade, né? Porque a gente fala, mas também precisa das pessoas para escutar o que está sendo dito e, principalmente, para as pessoas entenderem que o que está sendo dito também está relacionado a elas. Então, eu queria que você falasse um pouco mais para a gente sobre o lugar de fala. Por que as pessoas no Brasil ainda não entenderam o que significa lugar de fala? É uma má vontade? É uma falta de leitura? Ou, como a Bia estava falando sobre a questão do ensino, a estrutura de ensino também precisa mudar um pouquinho, se modificar um pouquinho para acompanhar esse novo movimento de progresso social e de luta contra as desigualdades? Boa tarde a todas as pessoas presentes. Agradeço o convite aqui da Eurolids. É uma alegria estar aqui com todos vocês e todas. Bom, vocês têm o quê? 3 horas? 5? Bom, Lugar de Fala. Ele foi o primeiro livro da coleção Feminismos Plurais, que é uma coleção que eu coordeno. A gente já está no 7º título. É uma coleção em que a gente publicou, num ano, foram 7 autores, mas contando com a Sueli Carneiro, que a gente publicou a Sueli Carneiro. Eu sou coordenadora do selo Sueli Carneiro também. E que o nosso projeto é um projeto justamente para combater esse epistemicídio. Eu fiz filosofia na Universidade Federal de São Paulo, sou mestre em filosofia política, e nessa trajetória, mais ou menos 7 anos e meio, contando a graduação e o mestrado, eu não estudei nenhum autor negro que a academia tivesse me apresentado na filosofia. E quando eu questionei um professor meu sobre filosofia africana, ele disse que não existia. Então, esse processo meu dentro da universidade é um processo muito doloroso de não encontrar autoras e autores que estavam dialogando com aquilo que eu estava dialogando. Eu estudei Simone de Beauvoir no mestrado, gosto muito, uma das minhas autoras favoritas, mas, inclusive, ela, por ser mulher, também não era estudada. Eu lembro de perguntar para um professor meu que estudava Sartre, então, na minha cabeça, existencialista, estudou existencialista, então, falei que eu queria estudar a Beauvoir. Ele falou, mas quem que é? A mulher do Sartre? Então, enfim, as coisas que a gente passa. E eu só sobrevivi durante esse processo porque eu já venho de uma família de ativistas e dentro da universidade nós criamos um grupo que chamava MAPO, que era o Núcleo de Estudos Interdisciplinar em Raça, Gênero e Sexualidade. Então, a gente promovia debates dentro da universidade, a gente organizava eventos para pautar aquilo que a gente queria. Então, a gente vê o quanto que o epistemicídio, que é um conceito do Boaventura Sousa Santos, que é um intelectual português, mas que foi muito bem trabalhado pela Sueli Carneiro na sua tese de doutorado, significa o assassinato sistemático das nossas produções intelectuais. E, como dizia Abdias do Nascimento, em Genocídio do Negro Brasileiro, o grande Abdias do Nascimento, um grande intelectual brasileiro, o genocídio é todo tipo de aniquilamento de um povo, seja físico, cultural, político, intelectual. Então, quando a gente não tem acesso a essas produções, isso faz parte desse processo de genocídio também. E, ao contrário do que as pessoas pensam, discutir isso no campo da produção do saber, da produção do conhecimento, não é meramente teoria, porque muitas vezes a gente escuta isso dentro da militância. Então, às vezes na militância você é acadêmica, e na academia você é militante. É sempre querendo te colocar nesse lugar que eu sou as duas coisas.
E aí as pessoas não entendem que a própria construção, por exemplo, do homem negro como violento e agressivo é uma construção teórica, mas que não é meramente teórica. Porque quando esse corpo é assassinado, qual é a justificativa? Ele devia ser violento. Então a gente tem sim que trabalhar em outras produções de conhecimento que construam a população negra para além da violência colonial. Então não é meramente debater teoria, como muitas vezes as pessoas pensam. Então quando você vê as teorias biologizantes do século XIX, que tentaram legitimar uma inferioridade à população negra, dizendo que o nosso cérebro era menor, quando a Igreja Católica dizia que nós não tínhamos alma e por isso podíamos ser escravizados, isso não é meramente teoria. Ao contrário do que o senso comum pensa, o racismo foi criado por uma elite intelectual, não é coisa de gente ignorante. Então, quando eu olho para uma mulher negra, como muitas vezes as pessoas me abordam, né, porque brasileiro gosta de abordar as pessoas sem conhecer as pessoas, acho isso bem interessante. Estou no aeroporto para pegar um voo. Ano passado, eu ia dar uma aula no Goethe University, chama uma mulher me aborda, olha para mim com aquela cara de, oi, eu já venho, ela vem. Está indo viajar? Eu estava na sala de embarque. Agora eu falei, não, vim passear aqui. Achei, entrei aqui, me deixaram entrar. Está indo fazer o quê no exterior? Está indo dançar? Eu respondi, eu não. Por quê? Você está? Ela, eu não. Eu falei, eu também não. Eu poderia estar indo dançar, não é um problema, porque como intelectual negra, a dança também é uma intelectualidade. Mas por que ela achou que eu só poderia dançar? Por um acaso, naquela ocasião, eu estava indo dar uma aula no Goethe University, no programa Angela Davis, para o professor convidado. E aí você fala isso, você é metida, né? Falei para ela, não, estou indo dar uma aula. Ai, nossa. Ela que lute, né? Ela que lute. Que lute. Até porque ela teve todos os privilégios. Mas aí você vê. E aí isso não é uma construção meramente teórica, porque nós, mulheres negras, a partir do olhar colonial, fomos construídas somente ao corpo e não à intelectualidade. Porque o eurocentrismo divide a intelectualidade. A gente trabalha de uma maneira mais circular. Então não é bobagem. Então pensar lugar de fala é justamente pensar lugar social. Do lugar social que nós, mulheres negras, vemos, não é uma discussão individual, é uma discussão estrutural. Do lugar social que a gente vem, as nossas produções de conhecimento foram invisibilizadas, as nossas produções de conhecimento foram apagadas. As pessoas não conhecem quem é Lélia Gonzalez em 2019 no Brasil. As pessoas vão fazer ciências sociais e não ler Clóvis Moura. Lugar de fala é justamente romper com a imposição da visão falo-logocêntrica, que é a visão do homem branco heterossexual europeu. Ao contrário do que as pessoas dizem, não é interditar o debate. Muito pelo contrário, é promover a multiplicidade de vozes. E, infelizmente, no Brasil, por conta de todo o nosso racismo estrutural e epistêmico, produções intelectuais de mulheres negras não são respeitadas. Então, as pessoas falam de lugar de fala sem ter lido. Vai eu falar que o conceito de má-fé do Sartre é bobagem? Mas teve um cineasta famoso no Brasil que, assim que eu lancei o livro, escreveu um artigo na Folha dizendo que o lugar de fala era uma bobagem universitária. Agora, eu fiz filosofia. Na filosofia é tese, antítese, né, dialética. Eu não posso falar do que eu não sei. Até para criticar eu tenho que ler. Mas ele achou que, porque eu era uma intelectual negra, citando outras intelectuais negras, porque é importante falar da política de citação, que é uma política de citação no Brasil, somente pacto narcísico da branquitude, como dizia Cida Bento, pautado só nos homens brancos, que se citam o tempo inteiro, ele se sentiu no direito de criticar algo que ele não leu. Então, isso diz muito sobre o lugar de fala, porque do lugar social que ele veio, que é o lugar do privilégio, que é o lugar que foi instituído como lugar de verdade, como o discurso legitimado da verdade, ele sequer entende que ele precisa ler para poder debater sobre algo. Então, foram vários artigos nesse sentido. Eu não vou citar o nome dele, porque eu fico citando as pessoas, porque isso me dá problema. Mas quem quiser perguntar em off, eu falo. Tem que expor mesmo. Aí depois, aí eu lembro que eu respondi a ele à época. Eu escrevia na Carta Capital, à época, eu respondi a ele, dizendo que ele não tinha lido o livro, que para ele ler, para ele falar que era uma bobagem, ele ia ter que ler Grada Quilombo, Linda Alckmin, Lélia Gonzalez, Luísa Barros, entender como eu empreendi o conceito para depois falar que é bobagem. E que eu não ia dar o livro para ele, porque custava R$19,90 com frete grátis, ele era rico, ele que comprasse. E aí, depois que ele lesse o livro, eu estava preparada para debater com ele. Aí ele ficou bravo e me respondeu no Globo. Olha o privilégio. Aí ele me respondeu e foi muito interessante como ele começa a resposta dele. Ele começa assim: Dona Djamila da Carta Capital. E aí eu lembrei de Lélia Gonzalez, que mulher negra tem que ter nome e sobrenome, se não racismo põe o nome que quiser, porque eu sou Djamila Ribeiro. Se eu fosse um homem branco, ele teria começado assim, um artigo. Então, toda essa questão
elucida bem o debate sobre o lugar de fala. Então, do lugar social que ele vem, ele só enxerga o grupo social dele como o grupo que produz saber. E ele tem uma visão muito empobrecida da sociedade, porque ele não conhece os saberes indígenas, os saberes dos povos negros, ele não coloca os saberes produzidos pelos outros grupos em confronto com ele mesmo. E o lugar de fala é justamente um debate para romper com esse regime de autorização discursiva que impede outras vozes. Então, e justamente por isso que incomoda, porque também é um debate sobre poder. Então, quem tem o privilégio social tem o privilégio epistêmico. É sobretudo isso o debate sobre o lugar de fala. E que, infelizmente, as pessoas se sentem no direito de criticar sem ler, porque elas acham que podem, porque é uma mulher negra falando. Então, se é uma mulher negra falando, eu não preciso respeitar aquela produção de conhecimento. Então, isso vem acontecendo muito, eu não respondo mais. Até porque eu acho que isso também é uma estratégia para nos enfraquecer e tirar o foco, porque, mais uma vez, voltam eles para o foco. E a minha resposta hoje é, para debater comigo, você precisa estudar. Porque eu tive que estudar Marx, eu tive que ler Foucault, eu tive que ler Beauvoir, eu li Hannah Arendt. Se você quiser debater comigo, você também vai ter que estudar os pressupostos epistemológicos dos quais eu parto. Porque, senão, não tem debate. Né? É você, mais uma vez, de maneira mimada, querendo reforçar a hegemonia branca, masculina e patriarcal. Né? Então, é um lugar do mimado, né? De como assim estão confrontando os meus saberes? E quando a gente diz isso, não é que eu não vou estudar os saberes produzidos na Europa, muito pelo contrário, eu estudo Simone de Beauvoir, estudei Foucault, são autores importantes. O problema é a Europa como centro. O problema é o norte global como centro e a gente não valorizar as produções intelectuais do sul do mundo. Né? E, para finalizar... E aí, para finalizar, é triste que muitas vezes muitas pessoas chegam a mim e falam: mas agora ela foi traduzida para o francês, deve ser interessante. Você precisa vir para a França para as pessoas respeitarem. Mas, nesse sentido, eu acho que é revolucionário dizer que tanto o Lugar de Fala como Quem Tem Medo do Feminismo Negro foram traduzidos para o francês. Eu vim para cá em maio. E agora, em novembro, volto com a Joyce Bert, que também é autora da coleção. É o feminismo negro do sul do mundo sendo exportado, porque o Brasil só importa o pensamento europeu. Então, eu vejo isso como refazer a caminhada transatlântica, sabe? É ressignificar essa caminhada transatlântica, porque nós somos retirados de África para ser escravizados no Brasil, e é importante agora a gente voltar para a Europa nesse lugar também de produtora de conhecimento. E a coleção Feminismo Plural é justamente isso, democratizar o acesso à educação. Porque não é porque você é negro que você sabe refletir criticamente sobre negritude. Muito pelo contrário, a gente sabe disso. Então, a coleção ela foi pensada para que a gente democratizasse, tirasse esse sistema só da academia. E é lindo poder ver nessa trajetória. Em 2 anos, eu fui para quase 200 cidades. A gente lotar os eventos sendo uma intelectual, não sendo da arte. Geralmente, a galera que lota mais. E aí, Fortaleza, mês passado, tinha 2.000 pessoas para me ouvir falar sobre o lugar de fala. A gente fez a festa de relançamento da coleção. Em São Paulo, tinha 3.000 pessoas para ouvir 6 intelectuais negros. Isso é muita coisa. O Brasil não é só o Bolsonaro. Né? Mostrar também que tem resistência, que a gente está resistindo historicamente. Falando nisso, que bom que o Lula está livre, Lula livre. Lula livre. E o choro também é livre. E democratizar o acesso. E é lindo a gente ver, você que é da coleção escreveu o 3º título. O primeiro foi Lugar de Fala, 2º, Encarceramento em Massa, com Juliana Borges, 3º, Empoderamento, Joyce Bert, 4º, Racismo Estrutural, Silvia Almeida, 5º, Interseccionalidade, Carla Cotirene, 6º, Racismo Recreativo, Adilson Moreira, 7º, Apropriação Cultural, Rodney William, mais o livro da Sueli Carneiro, Escritos de uma Vida. E é lindo ver o trabalho que a gente faz em escola pública. Eu estive em Belém em junho, chegar numa escola da periferia, terra firme, considerado um dos bairros mais violentos de Belém, e aquela garotada lendo o livro da coleção. A gente chegar nos espaços periféricos, as pessoas lendo a gente. Isso é revolucionário, porque a gente quer fazer um pensamento crítico que as pessoas como nós entendam. Que a minha mãe, que foi doméstica, conseguisse ler o que eu estou escrevendo. E não no sentido porque minha mãe não era inteligente, é porque minha mãe não teve oportunidades que eu tive de acesso à linguagem. E a linguagem é poder. Então, isso tem que ser questionado. Você é um intelectual que está escrevendo numa linguagem para manutenção do poder ou uma linguagem para quebrar com a manutenção do poder, para que as pessoas tenham acesso a essas reflexões críticas. E a coleção Feminismos Plurais cumpre esse papel, né, de democratizar
esse acesso à educação. E é lindo acompanhar o que está acontecendo nos eventos que a gente tem feito pelo Brasil, de pessoas de vários grupos, de várias realidades conseguirem ler. Eu acho que a Feminismos Plurais ela cumpre um papel fundamental nesse sentido. E, para terminar, queria dizer que, graças às políticas da educação do governo Lula, eu tive acesso à universidade. Eu sou a primeira pessoa da minha família a ter acesso à universidade. A minha mãe foi doméstica, até casar com meu pai. Minha bisavó foi doméstica. A minha mãe foi doméstica, minha avó foi doméstica, minha bisavó foi doméstica, as anteriores a elas foram escravizadas. Isso é o ciclo da exclusão naquele país, o país das capitanias hereditárias, que vem historicamente privilegiando certos grupos, e a gente sabe quanto que políticas públicas na área da educação são importantes, porque quebra com essa hegemonia de só um grupo social ter acesso a algo que é direito de todos, deveria ser direito de todos e todas. E a gente vê que o fato de eu ter tido acesso à universidade, vindo do grupo social que eu venho, vindo do lugar que eu venho, porque o lugar de fala é de lugar social, me faz ter esse entendimento que, uma vez que eu ocupo esse espaço, eu tenho que ser comprometida também com a quebra das hierarquias. E não porque eu estudei filosofia, depois ficar lá falando em filosofês, porque eu poderia falar da realidade gnoseológica intermediária em São Tomás de Aquino, mas ninguém liga, né? Eu poderia falar disso, mas eu fiz a escolha política de falar de intelectuais negras que vêm não só produzindo teoria, mas uma teoria comprometida, de fato, com a transformação social. E incomoda tanto o lugar de fala, porque a gente está mexendo com poder, porque as pessoas que estão num lugar de privilégio historicamente se pensam geniais. Elas não são geniais, só são privilegiadas. Tem uma grande diferença entre genialidade e privilégio. Genialidade era minha avó, que era analfabeta, mas ninguém passava a perna nela na conta, quando ela ia ao mercado. Genialidade são as religiões de matriz africana no Brasil, que foram tão perseguidas e até hoje conseguirem existir. Eu, como uma mulher de candomblé, a poder aprender hoje com essa geografia do saber e com esse saber também, porque o candomblé não é só uma religião, é um modo de ver a vida. Genialidade são os povos indígenas que passam por um processo histórico de genocídio e perseguição e conseguirem ainda resistir e existir. E a gente precisa conhecer esses outros saberes. Isso também é falar de lugar de fala. São 305 etnias indígenas no Brasil. Se perguntar o nome de 5, provavelmente as pessoas não vão saber. Então, é o índio. Em vez de pensar que são povos indígenas com línguas diferentes, culturas diferentes, isso também é debate sobre o lugar de fala. Aprender a produção desse lugar social. E há todo esse incômodo porque, de fato, a gente vem para incomodar e trazer e confrontar essa hegemonia e confrontar esses privilégios. Por isso que o debate é tão ainda esvaziado, mas, por outro lado, eu gostaria também de agradecer que, num país de Bolsonaro, eu sou uma best-seller, sendo uma mulher negra de candomblé e que não tem medo de pautar as questões e que fez uma escolha política de pautar um conhecimento, de fato, comprometido com a transformação social. Maravilhosa. Vai ter pergunta da plateia? Vai? Tá. Eu queria só abrir um parênteses aqui para falar uma coisa, que eu recebi o briefing daqui da mesa e tal, a minha participação foi meio que de última hora e tal. Então, eu recebi o briefing da mesa, li lá pelo menos umas 3 vezes a palavra empoderamento. E a gente está aqui falando sobre a questão racial. E, claro, eu sendo mulher, não podia deixar de falar da questão de gênero também. Tanto é a interseccionalidade. Quando eu falo de raça, eu estou automaticamente falando de gênero. E, quando eu falo de gênero, eu também estou falando de raça. Jamila acabou de falar sobre a questão das hierarquias de poder. Quando a gente fala em empoderamento, a gente precisa começar a aprender que empoderamento não é essa palavra esvaziada que está sendo usada para vender plano de saúde, para vender casa na praia, para vender viagem, né? O Booking usando empoderamento e tal, não sei o quê. Não é isso. É importante entender que a gente está, quando fala em empoderamento, a gente está falando de um instrumento de luta social, de um instrumento que serve para essas minorias que estão historicamente esmagadas pelo poder verticalizado. Falar em empoderamento é questionar as estruturas de poder vigentes na sociedade que produzem as desigualdades. São essas incongruências que vão fazendo com que alguns grupos fiquem lá esmagados debaixo da pirâmide social. Entre esses grupos, a população negra, mulheres negras, mulheres, indígenas, enfim.
algumas categorias de LGBT também, né? Quando você fala em pessoas trans, por exemplo, é diferente de você falar no homem branco gay. É importante especificar isso. Existe lesbofobia, existe a transfobia, existem todas essas categorias. Então, eu acho que se a gente vai assumir uma postura antirracista e antimachista, a gente não pode falar de empoderamento esvaziando esse instrumento de luta que a gente tem. Informação é poder. Eu falo sobre isso no livro, que a professora Ruth Baqueiro, lá do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, vem falando para a gente que informação é poder. Né? Então, aí você tem aqui 3 pontas de uma pirâmide que vão sustentar a questão da informação. Você tem a arte, que a Bia está aqui falando sobre música, mas a arte é um leque muito amplo, onde a arquitetura está incluída, onde escultura, pintura, e teatro, cinema. Né? Quantas coisas a gente não aprende pelo cinema e quanto o cinema, a televisão, enfim, é utilizado como instrumento também de opressão. Quando você liga uma televisão, quando você vai no cinema, quando você vai no teatro, não tem nenhuma pessoa negra ali, não tem nenhuma diversidade real, você está falando de estruturas de poder atuante, né? A questão da comunicação, a questão da educação, enfim. Então, a gente precisa começar a levar a sério esses assuntos, não contribuir com esse epistemicídio. Empoderamento vem lá com Paulo Freire pautando isso, né? O Brasil quase perde aí o bonde da história, jogando Paulo Freire na latrina. Né? A coleção Feminismos Plurais me possibilitou estar trazendo Paulo Freire como uma das... aliás, o start do conceito de empoderamento. Quando Paulo Freire discute conscientização crítica, ele está falando de empoderamento, ele usa a palavra empoderamento. Eu vi alguma matéria dizendo que Paulo Freire nunca falou de empoderamento. Falou sim. Só que, como ele era um visionário, enxergava muito além, ele percebeu que, por ser um neologismo, em algum momento as pessoas o sistema ia facilitar a cooptação dessa palavra. Então, hoje em dia, a gente vê as pessoas dizendo: eu estou dando poder para fulano, eu estou empoderando pessoas. E, na verdade, ninguém empodera ninguém. As pessoas empoderam-se à medida que elas vão se conscientizando. Empoderamento também não é um elemento individual, ele é coletivo e individual ao mesmo tempo. Enquanto eu me empodero, eu estou empoderando o meu grupo. E quando o meu grupo está empoderado, uma Marielle Franco não é mais assassinada no centro do Rio de Janeiro com 4 tiros na cara. Então, é importante a gente começar a virar essa chavinha. Eu estou dizendo isso para vocês, roubando um tempinho aqui, mas é importante que a gente traga esse tipo de informação, que a coleção Feminismos Plurais seja explorada, mas não só a coleção Feminismos Plurais, que a gente entenda o conceito de lugar de fala e utilize desse conceito, que, além de ser um conceito que vai também mexer nas estruturas de poder, o lugar de fala vai dar sustentação para todos os outros assuntos que a gente precisa tratar quando o assunto é opressão. Né? Então, é importante a gente desfazer esses nós sociais através desses conceitos que são aplicáveis. Porque quando eu falo, por exemplo, economia solidária, quando eu falo, por exemplo, empreendedorismo, eu posso estar trabalhando uma vertente do empoderamento. O empoderamento não é instantâneo, ele é processual. Então, ele é um processo. Ninguém fica empoderado de hoje para amanhã. E os grupos não se empoderam assim também do nada. Então, a questão econômica é importante, a questão cognitiva, psicológica, né? Quanto que a arte ajuda na nossa autoestima, por exemplo. Quanto é importante a gente chegar numa sala de aula e ter uma mestre em filosofia para poder falar dos saberes negros, indígenas, decoloniais. Quanto é importante a gente ligar um YouTube, ligar uma televisão e ver lá representatividade negra proporcional, né? Porque ter um ou outro não importa, não interessa, isso não faz mudança. Nós somos diversos enquanto pessoas dentro da população negra também. Então, só abrir esse parágrafo para convidá-los a estudar o conceito de empoderamento, pensar na aplicabilidade desse conceito, que é altamente importante e revolucionário, senão não teria tantas pessoas no mundo estudando e também não seria cooptado como tem sido. Já vai abrir para as perguntas? Ou vai acabar? Vai encerrar? Universal. Ele olha para a Joyce e fala: você é específica porque você é negra. Bia, você é mais específica ainda porque você é mulher negra e lésbica. Spartacus, nossa, você é negro, gay, então você é específico. Só que ele não entende que ele também é específico. Ele também fala de um lugar, do lugar da masculinidade, do lugar da branquitude e do lugar da heterossexualidade. Então, os identitários são sempre os outros, porque ele se entende como universal. Não, ele também é específico. É que ele se pensa universal e acha que as produções do grupo dele têm que dar conta de todos nós. E nós somos o quê para ele? O outro. Beauvoir já disse isso no Segundo Sexo. A mulher é o outro do homem.
Grada Quilomba, Memórias da Plantação, vai dizer: a mulher negra é o outro do outro, essa dupla antítese de branquitude e masculinidade. Então, ele se vê como a norma e caracteriza todo mundo que não é ele como o outro. Sendo que nós somos pensadas também a partir de nós mesmas, e não só desse olhar que nos caracteriza como outro, que é um lugar que nos destitui de humanidade e só se coloca humanidade para aquele que está pensando o outro. Então, eles também são identitários. Então, identitarismo que a gente escuta hoje, a pauta identitária vai acabar com o Brasil. Onde que nós somos específicos no país em que a gente é 55% da população? A gente não é específico. Então, assim... tem uma dificuldade, às vezes, de entendimento, de apontar para a gente: vocês estão dividindo a luta, a sociedade já é dividida. Racismo, capitalismo e sexismo dividem a sociedade, colocando o homem branco no topo e a mulher negra na base. Ao nomear essas opressões, a gente justamente quer combater uma divisão que já está posta. Ela já está posta, nós não temos poder nenhum para dividir a sociedade, porque a gente não tem poder estrutural. Né? Então, entender tudo isso faz parte da que as pessoas brancas comecem a arregaçar as mangas. Isso significa... a questão econômica é importantíssima. Patrocine projetos negros, abra a carteira. A questão econômica é importante. A gente muitas vezes não acessa dinheiro. A Coleção Femininas Plurais é um projeto independente. A gente não tem patrocínio de ninguém. Eu e minha grande equipe de 2 pessoas. A gente faz tudo, se mata para fazer tudo, para ouvir ainda o cineasta falar que é bobagem. Mas é importante também entender isso. Está empregando pessoas negras? Você que é do RH, está botando currículo só na USP? Então, que tipo de pessoas você vai trazer para a sua empresa? Você que é professor, olha para a sua bibliografia. Só tem homem branco europeu? Será que só eles produzem conhecimento? É realístico que, num país como o Brasil, somente o grupo branco produza saber? E a gente considera esse saber como legítimo? Nos últimos 40 anos, no Brasil, dos livros publicados, 90% foram escritos por homens brancos. E quando eu digo isso, não é num caráter essencialista, como o imbecil do Constantino escreveu hoje no artigo falando de mim, aquele imbecil, dizendo que eu falei que tem que ler autores negros, estou criando uma segregação. Eu não vou nem responder, porque se quer um interlocutor que merece a minha resposta. Estou falando aqui só, não vou responder ele. Ele que vale, ele que lute. Mas... não é no sentido essencialista que tem que ser negro, não. Não são todos os negros que me representam. Óbvio que não. Porque as pessoas fazem essa pergunta pra gente: ai, fulano não me representa. Claro que não. Alguém pergunta pro Lula se o Bolsonaro representa ele? Não. Homens brancos são distintos e diferentes, porque nós não seríamos. Então, é pensar... justamente que ler autores negros é realístico no país como o nosso, a gente só lê homens brancos? Não é no caráter essencialista. Então, a gente precisa sair desse lugar e também de esperar que nós, pessoas negras, temos que dar resposta a vocês. Nós já estamos aqui lutando para sobreviver. É importante que as pessoas brancas entendam a responsabilidade delas nessa luta. De fato, como diz Angela Davis, não basta se dizer antirracista, tem que ser antirracista. São as ações que vão comprovar isso. Porque a gente, muitas vezes, está mais preocupado em sobreviver. Né? Então, é importante também as pessoas brancas não esperarem de nós essas respostas o tempo inteiro. A gente está aqui dialogando, óbvio. Mas, gente, vamos ler, vamos se informar. Tem um monte de coisa aí para a gente que a gente pode contribuir. E fazendo propaganda, acabei de lançar Pequeno Manual Antirracista, pela Companhia das Letras, também falo um monte de coisa lá. Mas é entender que o lugar da branquitude também é um lugar de discussão, na discussão racial, e um lugar fundamental. Só mais uma propagandinha, posso? Gente, eu acabei de lançar um disco. Se você quiser saber o que fazer e como agir, você vai ter várias provocações nesse disco. O nome dele é Igreja Lesbiteriana. E eu sou pastora da Igreja Lesbiteriana. Aleluia! Charamanaias. E a Igreja Lesbiteriana vem com o propósito de provocar as pessoas a respeito de quem são as pessoas que são aceitas por Deus nesse conceito cristão e nesse conceito que a gente vive hoje no Brasil de fanatismo religioso. Então, existem muitas pessoas que não merecem o amor de Deus. Os viados, as sapatonas, as travesti, as pessoas bissexuais, o morador de rua, a pessoa que rouba, a pessoa que tem passagem pela polícia, essas pessoas que a gente entende que são maioria de população carcerária é preta, a maioria da população analfabeta é preta, a maioria da população do Brasil é preta e também
desprivilegiada nesse lugar. Então, a igreja lesbiteriana é para acolhimento de todas as pessoas que, conforme o cristianismo, não merecem o amor de Deus. E é um cristianismo mentiroso, porque, segundo Cristo, não é aceito a acepção de pessoas. Então, qualquer pessoa que não seja aceito nesse lugar é aceito na igreja lesbiteriana. E o que a gente faz lá? A gente discute, debate política, lê textos, passa informação para as pessoas a respeito das demandas de luta do movimento antirracista, anti-LGBTfobia no Brasil, pautando a informação como tecnologia de sobrevivência e manutenção da vida dessas pessoas. Então, se você tiver interesse em conhecer, Chara Manaias, Igreja Lesbiteriana. Espartaco, você quer falar alguma coisa para encerrar? Você foi o que menos falou aqui, você como comunicador. É porque as presenças aqui são muito importantes, eu fico um pouco tímido. Mas, assim, eu queria convidar vocês também para ir para o meu canal, falar para vocês que eu me coloco aqui como... No meu canal, eu me coloco como um amigo virtual. Então, assim, uma pessoa que está aprendendo sempre, que vocês vão ver em alguns vídeos eu falo besteira, em outros vídeos eu vou acertar, mas eu estou sempre tentando compartilhar conhecimento, os meus aprendizados juntos com vocês. Então, vocês vão ver lá eu aprendendo e compartilhando ao mesmo tempo. E é bem divertido, bem didático. E é isso. Muito obrigado. Bom, finalizando, eu queria só falar uma coisa. Identitarismo is the new pós-moderno. Muito obrigada. Bom, e como todos podem ver, ainda seremos brindados com uma surpresa, uma cortesia da Bia Ferreira, junto com a Doralice, numa performance musical, para encerrar esse painel. Oi. Eu gostaria de dizer que o meu trabalho é pautado no pensamento de mulheres pretas. Então, é muito bom poder compor mesa com mulheres pretas que também pensam política, pensam revolução no Brasil. E entre essas mulheres pretas que constroem o meu conteúdo intelectual, tem essa mulher que está sendo estudada por uma turma de doutorado na Universidade Northwestern, em Chicago, como vetor do afrofuturismo nas Américas. Ela é advogada, ela é compositora, ela é cantora, escritora, pensadora das teorias da primavera solar e da Salu, que são teorias que pautam a manutenção da vida de mulheres latinas, pretos e pessoas indígenas. Uma intelectual que tem que ser respeitadíssima. Eu gostaria que vocês recebessem com muitos aplausos e muito carinho Doralice! Um movimento insurgente na América Latina, uma América Latina toda feminista, uma geração, uma mulherada embucetada no poder. Muito obrigada, eu não estou conseguindo me ouvir bem, vocês estão me ouvindo bem? Eu acho que a gente está sem retorno. Será que a gente vem nessa cá? Será? Opa! Satanás saiu, já começou um novo movimento. Ei. E aí a gente usa a nossa música para educar pessoas, assim, e também para receber informação. A música ela dá essa possibilidade
conversa com as pessoas através das canções. E acho que é uma forma bem didática. Anula a existência, paga mal e qual problema? Agora o lucro está mantido, caos pro sistema. Banqueiros, garimpeiros, arrumados, agro negócio é bala, bíblia, bala, boi, bala que só atinge os nossos. E se a gente se revela, quem impede de vencer os fardados que são pagos pra mantê-los no poder? Reconheça o seu inimigo. Aliadas são as minas que correm contigo. A matilha cresce e já não corre perigo. Caça a lua, volta revoltados oprimidos. Ponha na cabeça regras brancas, manipulação, desobedeça. Joga pro olho, conexão e prevaleça. Preta heroína é sua hora, aconteça. Não conseguiu, tenta. Imagine juntas, quero ver só quem aguenta. Primavera solar empretecendo essa cena. Tomando o que é nosso, sem pedir licença. Sem pedir licença. Eu não vou me calar. Não vou me calar. Não vou me calar. Eu não vou me calar. Não vou me calar. Não vou me calar. Quanto tempo faz que eles contam nossa história? Quanto tempo faz que constroem nossa memória? Eu vim pra contar que não certo como agora. Eu estarei nas linhas que contam nossa vitória. Isso tudo o meu povo acha tudo isso exótico. Viver na minha pele tudo quer e fica óbvio. Seu fetiche com a pobreza é isso que me assusta. Não vê que reproduz tudo aquilo que acusa do outro. E já vem querer biscoito. Minha empregada é como da família. Eu tenho nojo, deixa que eu conto. Ângela Davis já dizia: não basta só discurso, tem que ser antirracista. Vou falando ponto a ponto. Depois desse encontro, eu não aceito mais desculpa que você não sabia. A minha escrevivência transcende sua teoria. O que tá no seu caderno eu vivo do dia a dia. É representatividade. É nós por nós. Ninguém vai falar porque eu tenho a minha voz. E se a minha voz em algum momento falhar, posso te garantir que tem muita preta pra falar. Então, deixa que eu conto a minha história. Eu represento, eu recebo as glórias. Aprendo com as minhas, então certo como agora. Eu estarei nas linhas que contam nossa vitória. Então, deixa que eu conto a minha história. Eu me represento, recebo as glórias. Aprendo com as minhas, então certo como agora. Eu estarei nas linhas que contam nossa vitória. Porque eu não vou me calar. Não vou me calar. Não vou me calar. Eu não vou me calar. Não vou me calar. Não vou me calar. Não digo nada, apenas existo no espaço. Me movimento e desacorrento do pensamento do laço. Quando entendo o fundamento que essa estrada é longa. Teresa de bem, melidão da rapidão. Dou uma bronca, senta calma fria. Reviste que é raivoso, entrar na casa do Senhor e come o nosso ouro. Se tiver paciência e for boa na guia, cada ideia que você revela vai acabar. Oligarquia, dinheiro no banco, o que dá no mercado. O combustível vai no posto e a ordem dada ao delegado que controla o povo, poder de coerção. Enquanto isso, os empresários manipulam a informação da comunicação. A igreja é que comanda. Os crentes pobres no sufoco e o pastor fica com a grana pousando pra fora. Em festaria ronda, bem-sucedidos no Brasil é de Macedo e Bispa Sônia. Himalaia, solares, feliz.
esmola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver o que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito, a gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequeno fazendo pau pra ajudar os pais, cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Então meio-dia que sua mãe vai pra escola a pé. Não tem dinheiro pro busão. Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o pão. E já que tá cansada, tem carona no busão, mas como ela é preta e pobre, o motorista grita, não. E essa é só a primeira porta que se fecha. Não tem busão, já tá cansada, mas se apressa. Chega na escola, outro portão se fecha. Você demorou! Não vai entrar na aula de história. Espera, senta aí, já dá uma hora. Espera mais um pouco, entra na segunda aula e vê se não se atrasa de novo. A diretora fala. Chega na sala, agora o sono vai batendo e ela não vai dormir. Devagarinho vai aprendendo que se a passagem é 3,80 e você tem 3 na mão, ela interrompe a professora e diz, então não vai ter pão. E os amigos que riem dela todo dia, riem mais e auxiliam mais o que você faria. Ela cansou da humilhação e nunca mais escola. E no Natal ela chorou porque não ganhou uma bola. O tempo foi passando e ela foi crescendo. A mala da rua era preta, do sovaco, fedorento, que alisa o cabelo pra se sentir aceita, mas não adianta nada. Todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu, quer muito estudar, termina a escola, a boa estima, mas ainda tem o vestibular e a boca seca. Seca. Nem o curso. Vai ter que pagar a faculdade, porque você sabe, né? Preto e pobre não vai pra USP. Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola. E todos são iguais, o que importa é esmola. Cansada de esmolas, a segundinha da faculdade, ela ainda acorda cedo e limpa 3 apartamentos no centro da cidade. Experimenta nascer preto, experimenta nascer pobre, experimenta nascer indígena, na aldeia, na comunidade. Você vai ver como são diferentes, bem diferentes, bem diferentes. As oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, que isso é vitimismo, que isso é vitimismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, que isso é vitimismo, que isso é vitimismo. São nações escravizadas e culturas assassinadas. A voz pegou no tambor. Chega junto e venha cá. Você também deve lutar e aprender a respeitar. Porque o povo preto veio para revolucionar. Não deixem calar a nossa voz, não. Não deixem calar a nossa voz, não. Não deixem calar a nossa voz, não. Revolução. Não deixem calar a nossa voz, não. Não deixem calar a nossa voz, não. Não deixem calar a nossa voz, não. Revolução. Milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. E nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. E nascem Marielle Franco, presente. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. É bem correto, espadachim do dedo, fica samurai. Bem correto, espadachim do dedo, fica. Bem correto, espadachim do dedo, fica. Bem correto, espadachim do dedo, fica. Bem correto, espadachim do dedo, fica samurai. Bem correto, espadachim do dedo, fica. Bem correto, espadachim do dedo, fica. Bem correto, espadachim do dedo, fica. Bem correto, espadachim do dedo, fica samurai. Vamos pro canto onde o relógio para. E no silêncio o coração dispara. Vamos reinar a qual tunidandara. Odara, odara. Vamos pro canto onde o relógio para. No silêncio o coração dispara. Odara, odara.
nós veio cobrar. Do ouro ao conhecimento não vai ter lamento e eu vou te mostrar. Minha história é contada oralmente, não adiantou você querer apagar. De boca a boca nós vamos contando um levante e armando para dominar. Seus livros, seus filmes, sua casa, seus filhos e a televisão que você vê no seu lar. Mexendo com gentes, plantando sementes, germinando mentes, logo vai brotar. Vai virar floresta, não vou deixar fresta pra minha história você contestar. Entrei nas escolas e nas faculdades, igrejas não vão mais me silenciar. Aqui não é teu culto nem congregação e nessa mata fechada você não vai entrar. Fazendo esse alarde, pois não sou covarde, não vai nem dar tempo, o plano tá em ação. É ação direta, sai da minha reta, é mais do que só gritar revolução. Eu sou psicopreta, tomei sua caneta, sou bem mais que teta, bunda e corpão. Sou mente afiada, a festa tá armada, fogos de artifício, segura esse rojão, pô! Isso é artivismo. Isso foi Bia Ferreira e Doralice.